Olá, bem-vindos ao Carol's Talks. Aqui nesse canal em que nós vamos conversar sobre uma gestão jurídica eficiente. E para isso nós recebemos cada dia um especialista. E a especialista de hoje é a doutora Bárbara Ferreira. Ela que é especialista em direito de família e direito da mulher. Você deve estar pensando, né? Peraí, Carol, você está falando de gestão jurídica de empresa e está trazendo alguém de direito da família? Você já vai entender tudo daqui a pouquinho. Não é, Bárbara? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de ter você aqui, uma pessoa fantástica que trata de temas tão sensíveis da nossa sociedade, não é mesmo? Com certeza. Temas muito sensíveis e relevantes. Sim. Gente, antes da gente começar, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Compartilhe com todos os seus amigos, porque o assunto é fantástico. Bárbara, para a gente poder começar a conversar sobre, eu gostaria de dar 3 opções para você. Qual bloco você quer começar? Assunto profissional, de direito ou pessoal? Eu vou mudar um pouquinho essa ordem e vou começar com o pessoal. Ai, adoro isso, gente. Pessoas que fazem a diferença, estão vendo? Já na escolha do assunto. Vamos lá. Bárbara, qual é o seu estado civil? Sou casada, muito bem casada, inclusive um grande beijo pro meu marido. Olha só, isso que é uma mulher de verdade. O resto é piada. Qual que é o nome dele? Jonathan. Jonathan. Se cuida, Jonathan. Vamos lá. Um hobby. Um hobby ir pra praia. Praia. É lá que eu me conecto com Deus, reconecto com mim mesma, procuro paz, tranquilidade. Sempre que eu tô com a energia um pouco baixa, eu vou pra praia. Eu gosto do mar também. Eu tive o privilégio de poder morar em Antolina durante a pandemia. Eu falo que é um privilégio mesmo, porque assim, embora eu tenha ido para uma cidade pequena, eu me conectava com o mar. Eu acordava, ia tomar meu café da manhã, eu olhava para o mar, aquilo, no meio do caos que tava, eu me sentia em paz. E é exatamente esse sentimento. É assim né? que eu me sinto também. Muito bom. Na correria do dia a dia. Consegue ir bastante, Ana? Uma vez ou outra. Não consigo ir sempre, né? E também Curitiba e aqui a região não ajuda muito, né? Porque é frio, muito frio. Mas sempre que eu posso, eu vou. Conta pra nós, qual que é o seu sonho? Meu sonho é maternidade. Eu sonho em ser mãe, estou me preparando para isso. E estou ansiosa, muito ansiosa. Me conta mais. A gente adora saber essas coisas. Tenho a pressãozinha da família, né, básica. Do meu pai, da minha mãe, Você da minha perguntar, sogra. a mãe quer ser vó? Quer, meu pai, nossa, todo dia. Ele faz promessas e promessas para mim ter filhos. Mas eu preciso entender que eu preciso procurar o meu momento, né? Não é meu pai que vai cuidar do meu filho, não é minha mãe, sou eu que vou cuidar, com meu marido. Então, eu estava em período de crescendo no escritório, trocando, mudando de sede, me mudando, então tinha outras prioridades. E agora que eu consegui colocar tudo certinho, é o próximo passo. Ai, Deus abençoe. Vai vir logo, Amém. Você vai ver. Amém. E você Espero vai ver... que venha gêmeos. Ah, meu Deus do céu, ela é doida. Não, Eu já estou jogando pro universo que eu quero gêmeos, vamos ver. Sabe que o meu marido é gêmeo, né? E eu tenho sobrinhas gêmeas. Ai, que é legal. um universo... E... Revelações. Quando eu era criança, eu comia banana grudada, porque dizia que se você comesse a banana grudada, tinha filhos gêmeos. Mas ainda tem chance. Não. Meu Deus sabe o que faz. Tem Eu já tive ainda. uma, tá bom. Já tenho cunhado gêmeo, já tenho sobrinha gêmea, tá cheio de gêmeos. E vou ter aí os teus filhos gêmeos também. Isso. Mais sobrinhos gêmeos, por aí. Um medo. Um medo, montanha-russa. Eu não sou... Sério? Nossa, eu não dou conta desses esportes radicais. Tenho muito medo. Passa mal? Não consigo nem ir. Sério? Não consigo. Pânico? Pânico, me dá pânico. Não consigo, nunca fui. Mas a altura em si ou por causa do movimentação? Do movimento. O looping, nem pensar. Não, nem pensar. Kamikaze, então, já era. Não, eu vejo, às vezes, esses circos que vêm aqui, que tem alguns brinquedos, eu falo, meu Deus do céu, como que aquela mãe deixou aquela criança? Mas desde pequena? Desde pequena. E eu acho que é um pouquinho a ajuda do meu pai, porque ele me colocava um pouquinho de medo. E daí fiquei com isso. Então, não tenho coragem. Mas sabe que a Maria gosta, minha filha, né? E eu sofro. Eu tenho labirintite. E eu passo muito mal, muito mal. Eu não Então, tenho assim, coragem. eu já falo, Denis, tá contigo, vai lá, porque pra mim não dá. Eu já falei pro meu marido, é com você. Vai lá com os filhos, porque eu vou ficar ali embaixo esperando, bem Segura tranquila. as bolsas, né? Segurando tudo. Bárbara, é um livro. Um livro. Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. É um livro que trouxe bastantes insights pra mim, pra essa nova ascensão que eu tô na minha carreira,
Porque a faculdade não ensina muito, né? Sobre gestão, sobre você ser empresária, você ser dona de um escritório. Então, eu tive que buscar conhecimento fora e foi através dos livros que tem me ajudado. Então, esse livro foi bastante enriquecedor. Ele é bem recomendado, esse Ele é livro muito também. bom. É Muito bom. Eu não li ele ainda, mas eu já ouvi algumas pessoas Super falando. recomendo. Tenho que ler. Leia. Anotado. Uma bebida. Soda italiana. E aqui vou abrir um parênteses. Eu não bebo bebida alcoólica. Então, eu sempre busco algumas coisas que eu possa beber que sejam diferentes nos rolezinhos, mas que não tenha álcool. Sabe que eu brinco, meu marido também, a gente também não bebe mais. E aí a gente brinca, a gente toma gin tônica sem gin. Isso. Chega no bar e fala, prepara uma gin tônica, só não põe o gin. Que daí eles fazem todas aquelas especiarias, fica gostosinho. Fica bonito, né? Ai, fica bom, é verdade. Uma comida. Japonesa. Amo. Sushizinho vai bem. Nossa, toda semana tem que comer. Ah, é? Semanal, assim? Nossa. Semanal. A Maria Fernanda, se ela pudesse, ela comia todo dia. Eu também, todo dia, mas, né? Não dá, né? Não dá, então... não dá. Coloquei alguns limites, tem que ser uma vez na semana, pelo menos. Tá ótimo. Depois você compartilha dica de restaurante japonês. Pode deixar. Animal de estimação. Gato, eu tenho uma gata. Você tem Manu. gata? Amo de paixão ela. E ela tem 17 anos. Não, ela já é velhinha, mas nem parece. Ela é super linda, o pelo, tudo certinho. Ela é um siamês. E, nossa, a Manu me ensinou muita coisa. Eu não sabia que ia ser tão bom ter um gato. Todo mundo falava pra mim, não, Bárbara, por que você não tem um cachorro e tal? E eu quis pegar um gatinho na época, porque eu morava em apartamento, achei que ia ser mais, né, melhor a adaptação. E ela me ensinou muito sobre independência, ela vem quando ela quer, e amor. Ela parece que sente quando a gente não tá legal, sabe? Ela sente e não sai de perto de você. Então, nossa, hoje eu não moro mais na casa dos meus pais. E a Manu ficou com meu pai e com a minha mãe. Porque não consegui tirar, né? A Manu é o xodó do meu pai, dorme com ele todo dia, então não tive coragem de tirar. Então, assim, 2, 3 vezes na semana eu vou lá ver ela. Sério? Nossa, sinto falta e a energia que ela passa pra mim é maravilhoso. E você tem um gatinho na sua casa, não? Sim, super quero. Uns 2, 3. Dá pra levar até pro escritório. Dá. Eles são super sociáveis. Super sociável. Mais ou menos. Eu tô brincando porque eu tenho pânico de gato. Vou revelar aqui mais um segredo. Gente, eu tenho muito pânico. Mas, e pra você ter ideia, ontem, esses dias, eu tava conversando com a minha mãe e ela falou assim, mas a gente tinha gato em casa. Eu não lembrava. E não é num passado muito remoto, não. É recente aí. Falou, a gente tinha gato. Eu falei, não tinha. Ela chegou, foi me mostrar uma foto. Falou, Caroline, a gente tinha um gato em casa. E eu não me recordava. E eu descobri esse pânico numa viagem que a gente fez. E tinha muito gato de rua. A gente foi pra Fortaleza e lá tinha muito gato na rua, assim, na praia. E os gatos vinham perto de mim. E eu fui criando um pânico. Que eu vejo gato, assim... Mas você sabe que eu converso bastante com as pessoas quando eu falo que eu tenho gatos. Elas falam isso. Eu tenho medo. Mas é até você ter um... Eu também tinha medo. Nossa, mas eles são maravilhosos. É uma conexão de energia, sabe? Não sei se você acredita em energia. Sim. Mas eles são demais. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Isso. Vou aprender. Dê uma chance pra eles. Não, eu amo os gatinhos, não tem problema nenhum. Mas é algo assim que não consigo explicar. Não consigo explicar mesmo, gente. Eu tenho que ver. Vou fazer uma consulta aí, vou ver o que tá acontecendo. Pode ter sido alguma coisa que aconteceu que me chocou e eu bloqueei. Porque eu nem lembrava que eu tinha gato em casa. É uma coisa muito doida. Mas enfim, tenho cachorrinhos. Já ajuda, viu? Bárbara, conte pra nós uma mulher inspiradora pra você. Aquela mulher é tudo. Fala mais. Tudo. Parte de empresa, de mulher, de cantora. E ela veio pra quebrar tantas barreiras, né? Então, pra mim, ela é uma grande inspiração, a Beyoncé. Legal. Depois a gente coloca aqui na legenda para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Né? Então vamos para o próximo bloco. Você quer contar mais alguma coisa sua? Não, vamos para o próximo bloco. Qual que você escolhe? Direito ou profissional? Vamos para o profissional? Profissional, vamos lá. Bárbara, conta para nós como foi a sua trajetória para a escolha de atuação neste ramo específico da advocacia. Direito de família. Eu costumo dizer que o direito de família veio até mim de forma genuína. Foi acontecendo aos poucos, de forma natural. Faz mais ou menos... Esse ano faz 10 anos que eu sou formada em direito. E por muito tempo, quando a gente se forma, tem aquela cobrança, né? A gente tem que arrumar um trabalho e já ser doutora e já ter processos e tudo mais. Então, acabei trabalhando em alguns escritórios bancários, massificados. E eu não
não me conectava com aquilo, sabe? Então, fui para consumidor, fui para criminal. Todo mundo falava, Bárbara, vai pro direito criminal, que você vai ter sucesso, vai ser maravilhoso. E não me identificava com aquilo não me fazia bem. E começaram a surgir demandas de família. E quando começaram a surgir demandas de família, me deu um start. É isso que eu quero pra minha vida. Quando você ajuda uma mulher a sair de um relacionamento abusivo, ou ajuda ela a questões de guarda, convivência, a pensão do filho, é uma coisa assim de propósito, sabe? Vai além da prática jurídica, o direito de família. Então, foi por isso que eu fiz essa escolha, porque eu vejo hoje como um propósito da minha vida, sabe? Não tem como falar de Bárbara Ferreira e não falar de direito de família. Eu tô em algum lugar, eu falo de direito de família, eu tô na minha casa, é direito de família, eu tô com meu marido, é direito de família. Ele é o mini advogado, porque, né, é o dia inteiro falando de direito de família, como que eu posso ajudar aquele caso, o que eu vou fazer naquela estratégia daquele processo. Então, o direito de família, ele veio até mim. E eu pedi muito pra Deus um direcionamento, porque por muito tempo eu fiquei sem um caminho, sabe? Eu tinha referências na minha família de advogada trabalhista, a minha tia, que é uma grande advogada de tribunal do júri, e eu não me identificava com aquilo, sabe? Eu falava, meu Deus, será que eu me formei na faculdade, né, errada? Será que eu não vou dar certo no direito? Então eu me cobrava muito. Então, quando... Faz uns 4 anos, mais ou menos, que eu tive esse encontro, sabe? Então, eu agradeço muito esse ter revelado esse caminho. Porque hoje eu sou muito feliz na minha profissão, sou totalmente realizada e eu amo o que eu faço. Muito bom quando a gente encontra a vocação, né? Porque quando você faz a faculdade de Direito, é muito ampla. Até conversei isso com outro advogado aqui, porque você tem N hipóteses do que vai fazer. Tem muita gente entrando falando, eu vou fazer concurso, muita gente quer ser advogado, muita gente quer só ter o diploma de direito para ter uma base. E aí, dentro da advocacia, vai lá. Não dá para ser clínico geral. Não dá para fazer de tudo um pouco. Você tem que direcionar para você fazer aquilo com afinco, né? Sim. Em tudo, né? Em todas as profissões. Você vai num cardiologista porque você tá com problema do coração. Você não vai num ortopedista. Então, é óbvio que quando você se forma, você tá ali meio perdido, né? É tanta coisa que a faculdade vai te mostrar que você não sabe para onde que você vai. E quando, às vezes, você não tem um direcionamento, ou um pai que não tem um escritório, ou algo nesse sentido, você fica perdido. O que eu vou escolher? E, às vezes, a escolha vem na prática, né? Você vai vivenciando aquilo e você vai falando, puxa, isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com o meu propósito. Eu vou ser feliz fazendo isso. É importante também que a gente faça algo que nos faça feliz, né? Que a gente tenha tesão de fazer aquilo. Não adianta a gente trabalhar, então, hoje eu tenho que trabalhar, hoje é segunda-feira. Não, pra mim segunda-feira é o melhor dia. Segunda-feira é o dia que eu vou colocar tudo em ordem, vou ter várias coisas pra fazer. E eu tô feliz com isso, sabe? Então, é importante que o advogado, ele se especialize numa área. É óbvio que no início não vai ter isso, e tá tudo bem. Ele vai advogar em algumas áreas, mas ao longo do caminho, ele vai vendo o que faz sentido para ele e o que não faz. E ao ponto que vai fazendo sentido, ele tem que ir se especializando naquilo. E foi exatamente assim, dessa forma, que eu tive a minha ascensão na minha profissão. Porque eu já tô no caminho faz 10 anos. Eu poderia estar em outros lugares se eu tivesse encontrado o direito de família mais rápido, né? Mas tudo tem seu tempo. Então, a minha ascensão na profissão foi quando eu decidi um tema. Que eu decidi me colocar, decidi falar para as pessoas, não, eu sou advogada de direito de família. Você faz trabalhista? Você faz criminal? Você faz isso? Não, eu sou advogada de família, eu faço isso, isso e isso. Esses daqui eu posso te indicar um profissional, mas eu não faço. Então, e outra, você faz com excelência também, né? Porque você sabe o que você tá fazendo e que você sabe o que você tá falando. E é tão genuíno isso, você falando, porque a sensação que eu tenho quando eu te vejo nas redes sociais, quando eu vejo você falando sobre o direito de família, é isso, assim, é muito a essência da Bárbara ali falando, ela não tá posta naquele lugar, não, ela é aquilo, ela tá vivendo aquilo. É muito... E isso passa uma credibilidade pro nosso cliente também, que cria esse vínculo, essa confiança no profissional, porque sabe que ele tá ali porque ele gosta daquilo e tá fazendo com excelência, né? Principalmente no direito de família, né? Que as mulheres não vêm sorrindo pra mim, né?
Elas vêm, na maioria das vezes, infelizmente, num momento desafiador da vida delas. No momento de divórcio, no momento de separação. Então, elas precisam que eu seja a base delas. Precisa daquele ombro profissional, mas às vezes um ombro para escutar, né? Então, é bem delicado tudo isso. E o profissional de direito de família, ele tem que ter essa empatia, ele tem que ter essa sororidade de ouvir o cliente e entender, né? Não é só entrar com uma ação, vamos lá, vamos entrar com essa ação, vamos fazer isso, aquilo. Não, às vezes, né, tem que chegar, tem que conversar, é uma família, são filhos, são seres humanos com emoções. Então, tem que ter essa sensibilidade. Não é só um processo, né? Não. É muito mais que isso. É. Eu ia te perguntar exatamente isso, Bárbara. Como é a parte emocional? Porque existem situações extremamente delicadas e que você, enquanto advogada, está ali representando a pessoa, você acaba tendo um certo envolvimento, sentindo as dores da pessoa. Como que é para você, no final do dia, essa carga emocional? Como que você lida com isso? Como que isso se revela na Bárbara em si? No início, não vou mentir, me abalava um pouco. A gente não é robô, né? Eu sou advogada, mas eu sou um ser humano também, tenho emoções. Então, quando chegava algo no escritório em específico, algo, né, que eu via, meu Deus, eu falava, nossa, como que isso pode acontecer? Eu tenho que fazer alguma coisa urgente. Então, é óbvio que a gente tem essa carga emocional. Mas eu precisei fazer muita terapia, muita ajuda profissional para entender que o meu papel ali é como profissional e eu preciso estar bem emocionalmente para ajudar aquela cliente. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou ajudar ela? Não vai ter como. Então, eu preciso estar bem para aconselhar ela a fazer as melhores escolhas possíveis dentro, né, do caso. E também encontrar soluções alternativas, né? Não só vamos lá e entrar com o processo. Eu sou uma advogada muito conciliadora. Então, eu chamo, às vezes, os dois para me conversar no escritório, né? O casal, eles estão nesse processo de divórcio. Às vezes, eu quero entender a situação. Então, eu faço todo esse caminho, né? Quando não existem possibilidades de fazer acordos, né? É óbvio que a gente vai ter que entrar com a ação e vai ter que tomar medidas mais drásticas. Mas por envolver uma família, eu sempre busco, principalmente quando tem filhos, eu sempre busco essa conciliação, o conversar, o entender, né? O marido vai passar o que está acontecendo, a mulher vai passar o que está acontecendo, encontrar um meio termo, porque por mais que eles sejam separados, quando eles têm filhos, eles vão ser uma família para sempre. Então, em algum momento, eles vão ter que ter maturidade para conversar, em algum momento, eles vão ter que ter essa conversa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já participou ou já realizou alguma constelação familiar na vara da família aqui? Constelação familiar em processos, não, mas eu faço. Eu faço. Ah. Não eu faço como profissional, Já mas participou? eu já participei. Ah. Eu fiquei com curiosidade agora, a gente não tinha nem... Inclusive, recentemente, eu participei de uma constelação familiar. E foi muito bom, foi uma sessão bem assim, intensa, sabe? Então, e outra, o profissional do direito de família, ele precisa entender que ele tem que sair um pouco fora da caixa. Ele vai ter que buscar direcionamentos emocionais, constelação familiar, se entender, buscar ter esses entendimentos para que ele possa ajudar essas famílias, né? Sim. Não é só a parte jurídica em si. Então, a gente tem que ter muita psicologia. Então, eu leio vários livros de psicologia, cursos, vou atrás de entender sobre emoções para que eu possa ajudar realmente de uma forma efetiva, não só ingressar com o processo. É muito mais resolver do que processar, né? Sim, exatamente. Bárbara, qual foi o maior desafio da tua atuação profissional até agora? Meu maior desafio, sem sombra de dúvidas, foi o processo em que eu fiz o patrocínio juntamente com a minha parceira, a doutora Cauana Dalzotto, da Miss Curitiba. Esse caso, a gente foi para algumas redes de televisão e foi um caso bem complicado, litigante, vários processos, recursos, processos criminais. Então, assim, foi um grande desafio na minha carreira. E foi através desse processo que a minha virada de chave veio e falou, não, é para você direito de família. Nossa, fiquei derretida. Porque muitas pessoas falam, Bárbara, como que você aguenta isso? Eu tenho vários amigos criminais, né? E eles falam pra mim, Bárbara, como que você aguenta isso? Porque eu não ia aguentar. Eu falo, gente, cada um no seu quadrado. Você não escolheu o criminal? Eu escolhi o direito de família. É pra mim o direito de família. É ali que eu sou feliz. Porque é óbvio que a gente, às vezes, faz perguntas durante a nossa caminhada. Será que a gente tá no caminho certo? E hoje eu sei que eu tô no caminho certo e o direito de família é pra mim. E por isso que eu busco me preparar
todo instante, a buscar o meu autoconhecimento, a buscar ser uma pessoa melhor, a sempre buscar ser, né, evoluir como pessoa e ter esse direcionamento para outras pessoas. Então, esse processo foi... E graças a Deus a gente conseguiu fazer um acordo. Depois de quase 4 anos de processo. Caramba. E eu tenho uma pessoa que fala assim pra mim, né? Mais vale um bom acordo do que uma péssima demanda, né? Porque às vezes as pessoas brigam tanto e a questão, o cerne da questão é um detalhezinho, né? É um detalhe, é um bem, é uma coisa assim tão pequena que... E uma demanda de direito de família, ela desgasta todo mundo. Ela desgasta nós, profissionais, ela desgasta as partes, ela desgasta os filhos. Porque os filhos ficam no meio disso, sabe? E os pais, às vezes, não têm essa maturidade, ficam jogando um pro outro. Usam os filhos como desabafo também, né? Acontece qualquer coisa, vai desabafar com o filho. Isso teu pai fez isso, teu pai fez aquilo, tua mãe fez isso. Então, é complicado, né? Quando você tem um acordo e você consegue fazer com que aquela família funcione na prática, né? É muito melhor do que eu simplesmente pegar e protocolar um processo. Me conta, uma situação curiosa no exercício da profissão. Uma situação curiosa que já aconteceu algumas vezes. Eu reconcilio casais. Ah, é? Casamenteira. Eu sou casamenteira. Às vezes chegam alguns clientes lá no escritório, chegam os dois já, né? Na tentativa realmente de fazer um acordo, para verificar o que tem que ser feito. E eu vejo que o que falta hoje nos casais é a comunicação. Eles não conversam, eu não sei, às vezes eles não falam algo por medo do que o outro vai pensar. Eu não sei o que acontece. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa, eu vejo que existe amor, mas que a comunicação ela não tá funcionando, eu tento ser essa mediadora, sabe? Então, eu já reconciliei 3 casais. Olha só! Se você quer se reconciliar, busque a doutora Bárbara. E eu acompanho ele nas redes sociais e vejo que eles estão super felizes. E eu fico muito feliz com isso. Muito feliz. Porque o direito de família transcende, né? Transcende questões jurídicas, são famílias, são emoções. Eu fico feliz de fazer parte disso. É gratificante. Sim. Porque você tá fazendo o seu trabalho, né? Eu tô fazendo o meu propósito. Exatamente. Muito bom. Bárbara, vamos encerrar esse bloco e vamos passar para o terceiro bloco. Direito. Então, eu falei para vocês no comecinho lá que a gente trata de gestão jurídica, empresarial, e a gente traz uma advogada de família. Por que será? O que isso tem a ver? Gente, dados do Sebrae, 90% das empresas no Brasil são do modelo familiar. Ou seja, o negócio está misturado com a família. Existe esse envolvimento no dia a dia. O marido casa, coloca a mulher de sócio, vão fazer um negócio junto. Ou ao contrário, vem os filhos de sócios. E o negócio vai existindo dentro de casa para o negócio e do negócio para dentro de casa. E os conflitos familiares também estão inerentes ali, né, Bárbara? Como que você tem visto essa questão de administração de situações conjugais, litigiosas, junto com a gestão de um negócio? Como que você vê isso no dia a dia? No dia a dia, quando o casal chega com empresas para se separar, é um grande desafio. Porque a maioria deles está tudo meio bagunçado, né? Então, não existe aquela divisão do que é da empresa, o que é da casa. Existe aquela confusão patrimonial, vamos dizer assim. E é normal que isso aconteça, porque, veja, às vezes os casais casam lá com seus 25 anos. Constrói durante aquele período uma empresa. Eles ainda talvez não tenham aquela maturidade de pensar, nossa, minha empresa ela pode ficar grande. Então eles pensam naquele momento. Eu vou começar um MEI agora, né? Não vai acontecer nada, vamos indo. E daí aquela empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Só que lá atrás, eles não pensaram, não fizeram um contrato social, não fizeram um acordo pré-nupcial. Eles não pensaram nessas questões que podem acontecer. Parece que eles têm medo de falar da separação. Eles têm medo de falar, então, amor, vamos fazer um contrato pré-nupcial pra gente estabelecer as coisas da empresa, as coisas dos nossos filhos, a guarda, em caso de que aconteça alguma coisa. Eles têm medo de falar um pro outro sobre essas questões. Então, a coisa vai andando no automático. E daí, quando eles veem que a empresa tá grande, eles não fizeram um contrato social bem feito, onde não tem estabelecido o que vai acontecer em caso de uma separação, em caso até de um falecimento. Não tem nada estabelecido. Então, eles chegam lá e eles querem que a gente faça um milagre. Então, a gente precisa entender que, por mais que a empresa do casal seja pequena, que eles pensem como ela já fosse grande, sabe? Que eles consigam determinar como que vai acontecer essas questões, caso aconteça.
né? Porque, veja, imagine uma empresa em que está acontecendo um divórcio. Se o clima não tá bom em casa, você já imaginou na empresa? Você acha que os clientes, você acha que os funcionários, eles não sentem isso? Reflete em tudo. Reflete em tudo. E isso pode refletir uma empresa que levou 10 anos para construir seu nome, ali em meses, acabar desgringolando e até um fechamento. Sim. Então, isso não pode ser um tabu, né? não. Eu acho que o mais importante é a gente passar a mensagem assim, gente, não é um tabu falar sobre gestão do casamento, sobre gestão do negócio, e as pessoas precisam exatamente colocar tudo escrito. Eu brinco assim que é um manual. Se acontecer tal coisa, tá aqui previsto. Se acontecer tal coisa, tá aqui previsto. Ai, mas não vai acontecer porque a gente se ama. Não, ninguém tá duvidando que vocês se amam e que vocês querem ficar juntos para sempre. Mas se acontecer, tá previsto, né? 2 tabus que eu vejo lá no escritório. Divórcio e morte. Morte, Eles não gostam nossa. de falar sobre. As pessoas não conseguem falar sobre morte, né? Daí chegam, às vezes, para fazer um inventário, aquela Aí, porque dá tanta briga, tanta confusão, né? que poderia ser facilmente resolvido se estivessem tudo estabelecido, né? Exatamente, as regras do jogo. As regras do jogo. E eles têm medo de falar sobre isso. Então, quando chegam esses casos no escritório, eu busco tentar sanar de forma que cause menos impacto naquela empresa. Porque é aquela empresa que sustenta essa família. Exatamente. E a gente precisa pensar sobre isso, né? Essa empresa sustenta os dois. Se eles são sócios e os dois trabalham juntos. Então, eles têm que entender que eles vão ter que fazer funcionar, porque isso vai refletir no financeiro deles. Exato. E se eles já estão se separando, o financeiro vai piorar um pouco mais, porque eles vão dividir as despesas, o marido vai ter que sair de casa, vai ter que alugar uma casa, então as despesas vão ser ainda maiores. Então, eles vão ter que entender que ou eles vão frisar e vão prezar para que aquilo dê certo, ou a gente vai para a justiça e aquilo vai demorar talvez anos, aquela empresa vai sentir os impactos, que talvez sejam insanáveis, né? Uma empresa ali de médio porte vai sentir muito diretamente aquele impacto. E outra coisa, né, Bárbara? Quando as partes decidem e tomam uma decisão juntas, elas já sabem os riscos daquela decisão. Agora, esperar vir uma decisão judicial de um terceiro que não está vivendo ali no dia a dia, que não sabe, e você espera, de repente, cai uma decisão, agora tem que cumprir isso aqui, é imprevisível, né? Imprevisibilidade acaba com o negócio, porque o negócio precisa de previsibilidade, precisa de estratégia, precisa de mitigar riscos, né? E eu me chama muita atenção, e você deve se deparar com isso, quando muitas empresas começam com um contrato social modelo, que a pessoa, sei lá, de 20 anos atrás, segue aquele mesmo modelo com as cláusulas básicas, sem estruturar nada, e não busca um profissional para dar orientação preventiva. Eu acho que isso acaba gerando mais litígio, né? Veja, para fazer um contrato social é imprescindível que você tenha ajuda de um advogado societário, um advogado, né, que atue nesse ramo empresarial, para que ele faça de uma forma que, juntamente com um advogado de direito de família, porque se essa empresa é familiar, eles vão ter que pensar em conjunto. Exatamente. Se caso existir um divórcio, como que vai ficar? Como que vai ser? Vai ser dividido as cotas? Um vai sair, o outro vai ficar? Como que vai ser? Então, tem que pensar sobre tudo isso. Porque é uma empresa que pode ter uma ancessão absurda de pouco tempo, ou ela pode quebrar e pronto. Acabou tudo. Esse casal fica praticamente sem um financeiro. Porque se eles dependiam dessa empresa, eles não vão ter mais. E recomeçar nem sempre é fácil. Você recomeçar uma vida sozinha e recomeçar ainda uma vida financeira é mais complicado ainda, né? E com uma meia-idade, né? Já não tá mais jovem, com filhos. Então... Bárbara, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um pedido, ou as pessoas têm olhado para uma modalidade de holding familiar, para gestão de patrimônio? Como é que tá isso? Tá bem em voga a holding familiar, né? Tudo é holding hoje. Mas a holding não é para qualquer... A gente tem que entender que a holding não é para qualquer empresário, para qualquer pessoa. A gente tem que buscar verificar se existem os requisitos para aquela família, para aquela empresa, sobre a holding. A ideia da holding é você colocar as empresas, os bens da família numa única entidade. E os custos não são baratos, né? A gente não pode falar que é simples de montar uma holding. É uma fórmula mágica, né? Não. Então, a holding, ela é uma ótima ideia para um casal que tem ali várias empresas, tem um patrimônio robusto, ele vai organizar, né?
Se tem uma holding, vai ter um contrato social bem feito, eles vão procurar profissionais para fazer essa holding. Gente, Então com vai orientação, mitigar, pelo amor de Deus. então vai mitigar bastante risco para essas empresas que podem acontecer com o divórcio ou até mesmo com o falecimento. Sim. Porque, né, Já tá previsto, né? Já tá tudo previsto, tudo certinho, tudo organizado. Muito bom. É porque a gente ouve muito, né? Todo mundo fala, faz holding, faz holding. Mas não é bem assim. Não é simplesmente criar uma empresa e colocar tudo dentro. Você tem que fazer bem feito, porque senão o risco inverso é muito pior. Porque você vai ter um prejuízo, você não vai conseguir arcar com os custos e acaba o tiro saindo pela culatra, né, Bárbara? Uma outra solução também para um casal que está ali iniciando a sua vida em conjunto é o acordo pré-nupcial, né? Que você pode estabelecer também muitas coisas que vai ajudar ao longo do casamento. E se ao longo do casamento eles verem que aquele pacto já não faz tanto sentido, eles podem mudar o regime de casamento. Claro, óbvio, eles vão ter que entrar com uma ação para alteração de regime, mas eu vejo que muitos empresários têm feito esse pedido de alteração na justiça. E outra coisa, Bárbara, agora que você falou, as pessoas não conhecem muito bem os regimes de casamento quando escolhem casar, né? É importante esse detalhe, ainda mais para quem gere negócio e tem junto, saber escolher o regime adequado para casar, Normalmente é o parcial de bens, né? É porque o cartório fala, é parcial? Aí você fala assim, Você nem sabe o que você tá falando, Exatamente. Né? Mas uma pessoa que a empresária já tem alguns bens, eu indico a separação total de bens. E nada impede que o casal tenha patrimônio em conjunto. Eles vão ser sócios nesses patrimônios, né? Mas veja, doutora, qual é o sentido de eu casar no regime de separação? Porque muitas clientes me vêm fazer essa pergunta, né? O meu namorado, ele falou que a gente tá pretendendo casar, mas ele quer casar no regime de separação total. Veja, eu não vejo sentido, porque a gente quer construir as coisas juntos, ele quer tudo pra ele. Daí eu explico, não, ele pode estar pensando na questão empresa dele, mas vocês podem ter bens em conjunto. Vocês podem comprar um imóvel e ser sócios, vocês podem comprar um carro e ser sócios, né? Então, nada impede que isso aconteça, só que por falta de informação, às vezes a mulher fica meio assim, né? E é importante destacar, Bárbara, que você mencionou isso, não é só por causa da pessoa não querer dividir o que ela tem, é porque a dívida comunica também. Isso. Então, assim, se eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, o risco do meu negócio, dependendo do meu regime de casamento, eu tô trazendo o meu cônjuge junto. Tá trazendo junto. Então, tem que prestar atenção nisso, porque a gente olha só pros bens, né? Não, porque não quer dividir, mas, gente, tem as dívidas também. Então, o regime de casamento, ele faz muito sentido para isso também. Exatamente. Tem que olhar as dívidas e os bens. Né? Porque tem que olhar os dois lados. E às vezes a gente nem sabe quais são as dívidas que a pessoa tem, né? Eu duvido que alguém tire uma certidão pra casar. Do CPF. Não. Você já buscou no Serasa o seu noivo? Eu acho que não. Então, às vezes a gente acaba se assustando. Não é? É verdade. Vamos lá. Bárbara, vamos falar um pouquinho do empreendedorismo jurídico. Nós temos algumas limitações na nossa profissão, até de marketing, de divulgação, e acaba sendo mais desafiador a nossa atuação enquanto empreendedoras, né? Como você mencionou, a gente não sai formado para ser um gestor de escritório, a gente tem que aprender a fazer a parte administrativa, finanças, tudo isso é um novo desafio fora do conhecimento jurídico. Claro que a gente conhecendo as leis tem muito mais embasamento do que outras áreas, mas existe um desafio. Mas eu acredito que o desafio seja ainda maior para nós, mulheres advogadas. Como você tem sentido isso? Como você tem visto isso? As mulheres têm feito um movimento legal, né? Elas já estão com essa visão empresária. Eu vejo que antes elas não tinham muito essa visão empresária, mas a gente tem muita dificuldade de ser ouvida, né? Principalmente na nossa profissão. Então, é importante que a gente se posicione com clareza, com firmeza, para que eles nos ouçam, né? Porque se a gente fala manso, às vezes as coisas não funcionam. Então, eu tenho muitos colegas que a gente faz, às vezes, acordo juntos, eles são homens, e eu não tive, assim, um problema, um obstáculo com eles, não tive uma falta de respeito, não tive nada disso, mas porque eu me posiciono. Porque eles já sabem o meu posicionamento. E eu sempre sou muito firme. Então, a gente tem que ser firme e confiante no que a gente fala. Porque senão eles não vão dar voz pra gente. Sim. Ainda existe, sim, essa questão. Sim, existe. E o ambiente, ele é predominantemente masculino, né?
Exatamente. Eu, por vezes, estava em mesas de reuniões com 30, 40 homens e eu, única mulher. E a gente percebe isso no dia a dia. Você vai fazer um negócio, vai acompanhar um cliente, na mesa são pouquíssimas mulheres. A maioria de tomadas de decisões ainda estão na mão dos homens. Você percebe isso? Percebo. Mas existe um movimento, eu tô vendo bastante, né? Eu tenho contato com muitas mulheres empresárias, mulheres que estão em cargos de liderança, CEOs, mas elas enfrentam muitos obstáculos, né? Principalmente quando elas estão no período da maternidade, né? Aquelas CEOs que viajam, né? O Brasil inteiro fazendo reuniões. Então, eu vejo que às vezes a empresa não tem essa sensibilidade, essa empatia. Então, e outras, as mulheres também fazem 3 jornadas, né? É o trabalho, a maternidade e o trabalho da casa. Sim. Então, às vezes... a pressão social também não tá fácil. Social. Eu vi até uma famosa esses dias que ela postou e ela tava lá, gente, peraí, quem tá me criticando aqui são as mulheres que estão falando do meu corpo, do que eu posso, do que eu não posso. Mas sororidade, né? A gente tem que se unir. As mulheres não têm essa união. Exatamente. Sabe? Então, a gente precisa se unir e ter um olhar mais empático para essas questões, né? E hoje as empresas... essa parte empresarial não tem muito essa sensibilidade, né? Porque aquele CEO, o homem, ele não tem que parar para fazer as reuniões e viagens porque ele teve um filho, né? Já a mulher, não. A mulher muda, né? Sim. É fisiológico, né? Sim. Tá ligado a nós, né? E tem esse equilíbrio, ele não tá igual, né? Porque enquanto o homem tá ali só no trabalho, nós, mulheres, temos 3 papéis. Mas, e eu acredito, e eu vi uma entrevista... Salvo engano, foi numa revista da OAB, que estava qualificando a mulher quando, após a maternidade, a qualidade dela enquanto CEO, enquanto líder, para ela ter a sensibilidade que ela tem com a equipe, com o trabalho, e quanto a produtividade dela, embora reduzindo horas, ainda era maior do que comparado aos homens. Então, são estigmas que a gente cria, mas que a gente precisa falar mais sobre isso. E eu acho que esse momento aqui é muito importante para a gente estar falando sobre, porque é tudo muito tabu, é muito estigmatizado, e não é questão de levantar bandeira de feminismo, é olhar para os detalhes, para as particularidades, e para entender as pessoas enquanto seres, né, enquanto seres humanos, não só o profissional. Quando eu divido o nosso bloco aqui pra gente conversar, não só pro direito, quando eu pensei em fazer o podcast, as pessoas falam assim, vai falar de direito, advogada, falar de direito. Eu falei, não, mas a gente tem que falar sobre as pessoas também. Quem somos nós atrás da profissão, né? E isso eu fico muito feliz quando as pessoas vêm aqui e conseguem dividir isso comigo. A gente tem que promover a todo instante a conscientização de gênero, né? Eu tô a todo instante defendendo as mulheres e fazendo com que as coisas funcionem pra gente. Né, defendendo de forma ativa e fazendo com que as coisas mudem ao meu redor. Às vezes eu não consigo mudar tudo, né? Mas ao meu redor eu consigo. E se cada uma fizer isso, se cada um na sua empresa fizer isso, a mudança no final vai ser grande. Então, e uma outra coisa que eu vejo também é que a pandemia, ela veio mostrar muita coisa pra gente. A questão do home office, a questão do trabalhar em casa. Então, tem muitas empresas que adotaram isso, né? E isso facilitou muito para as mulheres. Principalmente no período de maternar, no período de ter um filho. Porque, às vezes, ela tem que buscar a criança na escola e volta e correndo, né? E adaptação de criança, quando você tá saindo daquele período de amamentação para adaptar na escolinha, você tem que ter horas ali com a criança, precisa dessa sensibilidade. Não dá para acreditar que depois de 4 meses, ou até 6 algumas que permitem, a mulher vai estar ali plena, perfeita, né? 8 horas, batendo o cartão e a criança tá em outro mundo. Não dá. E essa rede de apoio também, né, que é importante. E às vezes as mulheres não têm uma rede de apoio, então tem somente a escola. E a pandemia veio mostrar que é possível sim o home office, é possível que isso dê certo. Eu vejo muitos empresários falando, nossa, o home office tá super funcionando, a minha empresa tá gerando mais coisas, os funcionários estão felizes porque eles estão trabalhando em casa, tem a questão do trânsito, né, todo aquele desgaste, né. Então, reduz custo da própria empresa e tem mais resultado com o colaborador feliz, né? Exatamente. Muito bom. Bárbara, voltando um pouquinho naquela questão do divórcio, eu queria que você contasse pra gente como que você percebe o estado emocional das mulheres e do comportamento pessoal quando há essa mudança de estado civil, mas que repercute em tudo, né? Você sente que elas estão libertas
Ou se sente que elas estão mais desafiadas para um novo mundo que começa? Como que você tem visto o olhar da mulher nessa situação? A maioria das mulheres que vão até o escritório e estão nesse período do divórcio, elas estão no período bem depressivo, tristes, desafiadas, com medo do novo, né? Elas pensam em várias coisas, né? Elas já estão ansiosas. Como que vai ser com os filhos? Como que vai ser o financeiro? Elas têm medo do desconhecido, têm medo do futuro. Então, elas ainda estão com essa questão da influência emocional que aquele marido tinha com ela. Então, a maioria delas eu vejo que elas estão no período muito desafiador, de autoconhecimento, né? Porque elas esquecem muito delas nesse período do casamento. Eu vejo que elas estão... são 3 turnos que elas têm, né? Então, elas cuidam do marido, elas cuidam dos filhos, mas elas não cuidam delas, né? Então, elas chegam lá no escritório esgotadas. Elas estão esgotadas. Elas falam, Bárbara, eu não tenho tempo para olhar para mim. Agora, com o processo do divórcio, que eu vou começar a ver do que eu gosto, que eu quero fazer. Mas elas estão com medo, sabe? Mas é um período que eu falo para elas, não se cobrem tanto. Né? É um período que vai acontecer várias coisas boas, não vai ser só coisas ruins, né? Elas ficam pensando, poxa, mas como que vai ser com os filhos, né? Será que vai dar certo? Será que ele vai vir ver as crianças? Elas estão lá na frente, elas pensam lá na frente, sabe? Elas estão um pouco negativas, eu falo para elas, não, calma, vamos ser positiva, vai dar certo, né? Porque não adianta também você ficar num casamento em que teus filhos todo dia tá vendo, né, o casal brigar, aquele desgaste, né? Os filhos sentem tudo isso. Sim. Então é um período muito desafiador para elas, de muito autoconhecimento, mas que elas estão assim, um pouco depressivas, sabe? E um pouco esgotadas de toda essa cobrança da sociedade. Sim. Né? Porque, veja, trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar da casa, e às vezes o parceiro não tem essas mesmas responsabilidades, não tá na mesma página que ela, então ela ali está se doando 100%, e às vezes, muitas vezes, o marido não está, e isso, inclusive, é uma das causas do divórcio, né? Sim. E eu sinto, assim, que a gente ainda tem aquela obrigação de ser feliz. Tem que ter obrigação de ser feliz, não, tem que estar tudo bem, tem que estar tudo bem, tem que estar sorrindo, tem que estar... E muitas vezes essa mulher não tem o direito de sentar, de chorar, de sofrer, porque ela tem que parecer feliz, tem que estar sempre parecendo feliz. Esses dias foi uma cliente lá no escritório e ela falou assim, Bárbara, eu não consigo parar de chorar. Eu falei assim, tá tudo bem. Chora, coloca pra fora. É o teu momento de fazer isso. Daqui a alguns dias, daqui a uns meses, você vai olhar pra trás e você vai ver que hoje já tá tudo bem. Mas você tem que dar esse momento pra você. Elas se cobram muito. Elas pensam em várias coisas do futuro. Elas, sabe, elas não param. Eu brinco, a cabeça é um liquidificador, né? Sim, elas já estão prevendo coisas que às vezes nem vai acontecer, mas na cabeça delas já aconteceu. Sim. Já aconteceu, entendeu? E aí vem o sofrimento por antecedência, né? E destrói ainda mais. É um período desafiador. Eu sempre digo, é um período desafiador, mas a mulher, enquanto mulher, ela tem que dar esse tempo para ela. Ela tem que sofrer, ela tem que entender o que ela passou, mas ela também tem que fazer com que as coisas mudem, né? Não ficar em relacionamentos, não se caber em relacionamentos, porque ela tá com medo do desconhecido. Isso é algo que não pode acontecer, né? Se ela está num casamento, é para estar 100%. Sim. Mas se eles resolveram se divorciar, que ela seja feliz, mas que ela também dê esse momento para ela sofrer. Claro, e ela não estando bem, ela não vai fazer a outra pessoa feliz, e o casamento não vai fluir, os filhos não vão ficar felizes, então a gente precisa se resolver, né? Eles vão levando com a barriga, né? Como diz. Bárbara, muito obrigada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu escritório pro pessoal, quem quiser entrar em contato com você, como que faz, fique à vontade. O meu escritório, ele fica no Jardim Social. Eu atendo, basicamente, a maioria das minhas clientes são mulheres, mas eu também recebo no meu escritório pais com caráter, pais que queiram assumir o seu papel de pai, são muito bem-vindos no escritório. As minhas redes sociais, eu compartilho alguns insights jurídicos, falo das minhas rotinas diárias, não só da parte boa, mas também compartilho as partes que não são tão boas. O meu Instagram é baferreiradv, então, eu peço que vocês me sigam para terem
saberem dos seus direitos, né? É importante que a gente saiba, as mulheres saibam dos seus direitos, para que elas não sejam pegas de surpresas e que não aconteça nada de ruim também. Bárbara, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. Acredito que todo mundo deve ter curtido muito esse momento. Eu vou deixar depois o teu link para que todo mundo siga você, compartilhe mais uma experiência. Saibam que o direito de família ele está ligado também com a atividade empresarial, com uma gestão jurídica eficiente, como a gente conversou, e foi um prazer enorme. Você é uma pessoa fantástica, eu desejo tudo de bom para você e que Deus te abençoe nessa nova caminhada. Foi uma graça divina ter você aqui e eu espero que você tenha seus gêmeos. Obrigada. Carol, foi um prazer estar aqui hoje. Eu desejo para você ainda mais sucesso, mais prosperidade, que o seu canal seja um sucesso. Ele já é um sucesso e eu sempre acompanho você nas redes sociais e eu quero dizer aqui que você é uma grande mãe, uma inspiração para mim. A sua filha é maravilhosa. Chega até me emocionar. Obrigada. Até, vou contar um fuxico para vocês aqui. Uma vez eu encontrei com a Bárbara no centro e ela falou assim, você casou, teve filho, né? Porque eu falava que não ia casar, que eu não ia ter filhos, que eu não acreditava no casamento. A Carol era do rolê, ela gostava do rolê. E agora eu tô aí, muito bem casada, com filho, comportada. Uma super mãe. Gente, curtam, compartilham, não deixe de se inscrever e muito obrigada pela participação de vocês aqui. Um beijo, até o próximo.